Olá, sexto ano. Eu tô retornando agora da minha licença maternidade e nesse finalzinho de quarto bimestre agora, nós daremos continuidade ao trabalho já iniciado e trataremos do tema 4 do nosso livro didático, materiais de origem natural e materiais sintéticos. Nós vamos entender o que é cada um deles e qual a diferença que existe entre os dois tipos, tá bom? Nas orientações aqui, pessoal, vocês devem ler com atenção, né, o texto explicativo a respeito do tema e depois responder as questões propostas no final do trabalho. Vamos lá? Então, para começar, material de origem natural e material de origem sintética ou material sintético, material artificial também pode ser chamado. Então, resumidamente, pessoal, os materiais naturais eles são obtidos diretamente da natureza, enquanto os materiais sintéticos são feitos pelo ser humano. Então, como o próprio nome já diz, material natural vem da natureza, diretamente dela, enquanto que os materiais sintéticos, eles são feitos pelo ser humano. Como exemplo de material natural, posso citar para vocês a areia, o petróleo e a madeira, né, que estão aí na natureza livre, que o homem não é capaz de produzir e que apenas a gente consegue encontrá-los na natureza. Bom, então, os 3 exemplos aí para vocês de materiais naturais: areia, petróleo, madeira, entre outros, né? Tudo que for de origem natural que se encontra diretamente na natureza é considerado material natural, tá bom? Então, vamos falar agora do petróleo. Petróleo como matéria-prima. Então, o petróleo, pessoal, é um material insolúvel em água e de origem fóssil. Então, o que é um material insolúvel? Recordando aí os nossos conhecimentos passados. Material insolúvel é aquele, pessoal, que não dá para ser dissolvido, tá? Não dá para misturar na água e sumir. Lembra quando a gente fez o experimento? Que a gente misturava lá o sal com a água, por exemplo, e quando misturava tudo, ficava solúvel, sumia o sal da água, ficava uma fase só? Pois é, o petróleo é um material insolúvel, assim como o óleo também, tá? E de origem fóssil, ou seja, tem origem nos fósseis, que levam milhões de anos para ser formado. Ele, o petróleo, é uma mistura de diversos componentes e é utilizado na produção de diversos materiais do nosso cotidiano. Agora, vamos falar dos materiais plásticos, pessoal. Na separação dos componentes do petróleo, ó, vejam bem, o petróleo tem uma ligação muito íntima, assim, muito, digamos assim, próxima. O petróleo tem uma relação muito próxima com os plásticos. Tá? Mas por quê, professora? De onde vem essa ligação tão próxima aí? Então, na separação dos componentes do petróleo, obtém-se a nafta. O que é a nafta? Uma mistura de compostos que é destinada à produção de materiais plásticos. Então, essa nafta ela é encontrada no petróleo, né, a partir da separação dos componentes do petróleo, e ela nada mais é do que um componente utilizado para fabricar materiais plásticos. Grande parte dos objetos que conhecemos possui o plástico em sua composição. A maioria das coisas que a gente tem no dia a dia, né, pessoal, é composto de plástico. Esse material já faz parte do nosso cotidiano, porém é motivo de preocupação devido aos estragos ambientais que ele pode causar. Como alternativa, pessoal, aos plásticos produzidos com derivados de petróleo, estão sendo desenvolvidos os chamados plásticos biodegradáveis. O que é um plástico biodegradável, um material biodegradável? Que pode ser decomposto por micro-organismos presentes no ambiente. Então, é um material que não polui tanto o ambiente, certo? Vamos lá, continuando, pessoal. Os materiais sintéticos, pessoal, eles podem ser produzidos a partir de diferentes matérias-primas, como, por exemplo, a gente pode citar os medicamentos e os materiais plásticos. Então, sintéticos, né, aqueles que o homem consegue fazer, eles podem ser produzidos a partir de diferentes matérias-primas. E como exemplo disso, a gente tem os medicamentos e os materiais plásticos que a gente já falou anteriormente. Aqui eu deixo para vocês um resumo assim muito sintetizado, muito assim muito facinho sobre material natural e material sintético, né, que também é chamado de artificial. E na sequência, pessoal, algumas questõezinhas para que vocês respondam, tá? Então, a primeira, vocês vão citar 2 exemplos de materiais de origem natural e 2 de material sintético. Vão pesquisar o significado da palavra biodegradável. Na 3, qual a diferença entre material de origem natural e material de origem sintética?
E o petróleo é um material insolúvel em água. O que isso quer dizer?